Olá, neste vídeo vamos apresentar o algoritmo do vizinho mais próximo e o algoritmo da ordenação das arestas para determinar bons circuitos de Hamilton. Vamos avaliar aqui alguns aspectos dos circuitos de Hamilton, em particular o algoritmo do vizinho mais próximo e o algoritmo da ordenação das arestas. Então, o exemplo que temos aqui para avaliar esta situação é o seguinte: a tabela representa a distância entre 8 cidades em quilómetros. Pretende-se sair de A, visitar todas as cidades sem repetir nenhuma e voltar a A. Qual é o melhor percurso? Ou seja, dentro deste problema surge o circuito de Hamilton. O que é o circuito de Hamilton? Um gráfico. Este gráfico, como todas as cidades estão ligadas entre si, dá origem a um gráfico completo, quer dizer que de A está ligado a B, a C, a D, a E, a F, a G e a H por arestas e todos os outros também estão ligados entre si por arestas. Logo, o gráfico é completo. E então admite vários circuitos de Hamilton, ou seja, a começar em A e a terminar em A, há um número muito elevado de circuitos de Hamilton, neste caso, que o gráfico tem 8 vértices. Quantos é que existiriam? Se nós repararmos, sairmos de A para sair de A e voltar a A, para sair de A para o próximo vértice, tem 7 possibilidades, porque são 8 vértices. A seguir do segundo vértice para o terceiro vértice já tem 6 possibilidades de escolha. Do terceiro para o quarto vértice, 5 possibilidades, e assim sucessivamente, até ter só uma possibilidade para usar o último vértice e uma possibilidade para regressar a A. Isto, quantos circuitos de Hamilton é que existem então neste problema? Podemos usar aqui a calculadora para os calcular. Menu das contas, fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Pronto, não é preciso pôr o vezes 1. 5040 a 5040 circuitos de Hamilton. A começar em A. Com 5040, não é 49. 5040 circuitos de Hamilton. Quer dizer que para determinar o melhor percurso tinha que avaliar os 5040 circuitos. Como são muitos circuitos para avaliar, há dois algoritmos, o vizinho mais próximo e o algoritmo da ordenação das arestas, que às vezes dão boas soluções, mas às vezes, em princípio, muitas das vezes dão soluções diferentes. E vamos ver se nesta situação dão soluções diferentes. E, e raramente dão a melhor solução. Para determinar a melhor solução tinha que analisar mesmo 5.040 casos, que é muitos casos para analisar. Então, o algoritmo do vizinho mais próximo aplica-se da seguinte forma: eu tenho que sair de A e voltar a A. Então, primeiro A, saio de A e tenho que ver qual é o que está mais próximo de A. E aqui na primeira linha o B está a 70, por aí fora, o F está a 20 e é o mais próximo é o F que está a 20. Então ponho A, 20, vai para F. E então devo acompanhar aqui no grafo com ir assinalando para ver como é que forma o circuito. Então tenho aqui que primeiro do A vem para o F 20, depois a partir do F tenho que ver o que está mais próximo. Então neste caso, como as linhas não estão completas, tenho que avaliar a coluna do F e a linha do F. Dá 80, 60, 90, 70, 100, 90, 20, que era o que já tinha, para o A que não posso voltar. O mais próximo, 100, 70, 90 é o 60, para o 80 é aqui o 60 que se vai usar. Do F vais para o G, 60. Do F para o G, 60. E então vou acrescentar aqui do F vai para o G. Agora tenho que só analisar a linha do G, que é 60 para o H, e a coluna do G, que tem 30 para o B, 70, 60, 110 e 60. Então vai para o B que está 30. Do G vai para o B 30. Então eu vou continuar o percurso a assinalá-lo com cuidado, que isto aqui no computador demora.
não dá para arriscar rapidamente. Então do G vai para o B. Depois do B tem que ver na linha do B qual é que está mais próximo. Não pode ir já para o A, não pode fechar já o circuito. Se fosse o A mais próximo, não podia fechar o circuito sem passar nos outros vértices. Então na linha do B 40, 70, 30, 20, o H é o mais próximo, que está a 20 do B. Então vou para o H, que ainda não foi visitado, 20 para o H. Então vamos continuar aqui a marcar o percurso. 20 para o H. A seguir, do H tem que ver a linha a coluna do H, estão aqui os valores todos, qual é que, entre o C, o D e o E, qual é que está mais próximo, são os que ainda não foram visitados. O C está a 40, o D a 50 e o E a 120. O B não posso voltar para 20, está o mais próximo entre o C está a 40, o D a 50 e o E a 120, é o 40 do H vai-se para o C, que está a 40. Então H para o C 40. Então do H vai-se para o C, aqui completar. E então o percurso agora tenho que ir indo ao D e ao E antes de regressar a A. Então o C, qual é o que está mais próximo do C? Se é o E ou o D? Do C, o D está a 40 e o E está a 90, então tem que ser do C para o D 40. Do H para o C não tinha aqui escrito. Agora do C para o D 40. Vamos assinalar aqui também no grafo. Então depois o D tem que ir para o E. Do D para o E, na outra que ainda não tenha sido visitado, é 80 do D para o E. 80 do D para o E. E depois agora então vamos assinalar, depois do E só falta fechar para o A, para termos o circuito da Hamilton completo. E uma das boas soluções do problema. Então o E, vê-se aqui na primeira linha que está o A e o E estão separados por 50, então o E fica 50 para o A. Está completo o circuito da Hamilton. Este percurso é bom, mas não quer dizer que seja o melhor. Para descobrir o melhor de todos, tinha que avaliar todos os casos. Vamos ver o comprimento deste, depois vamos ver se a solução do algoritmo de ordenação das arestas dá um percurso com o mesmo comprimento ou com comprimento menor. Então, o comprimento aqui tem que ser a primeira aresta 20, 60, depois 30. Então, 20, temos 8 arestas para somar 20 mais 60 mais 30, depois ao 30 é mais 20 mais 40, depois mais 40 de novo, mais 80 e mais 50. Vamos verificar se somamos as 8 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Está correto. É preciso fazer as contas com cuidado, senão isso provoca erros. Fica 340 km. Ou seja, este percurso tem 340 km. Será o percurso mais curto? Para sabermos se é o mais curto, poderíamos aplicar o algoritmo agora a começar no outro vértice qualquer, porque o circuito pode rodar os vértices e ver se tínhamos soluções melhores. Normalmente, mesmo assim, podemos não encontrar a melhor. Para encontrar melhor, tínhamos que analisar mesmo 5040 circuitos. Vamos agora aplicar o algoritmo da ordenação das arestas. Como é que se aplica o algoritmo da ordenação das arestas? Começa-se pela aresta menor, o número menor aqui é 20. Vou colocar amarelo as arestas que vou escolhendo. 20 é a aresta menor, que está aqui na primeira linha, depois tem aqui outro 20, mas para já esta aresta AF
AF vai-se usar, e então vou já colocar aqui a aresta que liga ao A ao F. Depois há outra aresta, a segunda maior, que quando há um empate a escolha é aleatória, mas neste caso vão ser usadas as duas arestas, pode às vezes não ser usadas, e esse simples facto também de trepar a solução ser uma, ter um comprimento ou ter outro. Então é o B que une ao H. O H liga ao B, tem 20. Pronto, estas duas arestas já fazem parte. Tenho que ter cuidado que não posso fechar o circuito antes de todos os vértices estarem incluídos. Não se pode unir três arestas no mesmo vértice, porque num circuito nunca há três arestas no mesmo vértice, e não posso fazer um circuito antes de todos os vértices estarem incluídos. E então, para já não tenho circuito, está a ir bem. 20, ver se há mais algum de 20 aqui. Não há. Então vamos passar para as arestas seguintes, que temos aqui 30. Na primeira linha não há 30 nenhum, mas há aqui 30. Vamos ver se dá para inserir este 30. Primeiro, em princípio dá BG 30. O B e o G também ainda dá para unir. Vou colocar aqui o BG, temos que fazer isto com cuidado para não andar aqui a movimentar o desenho e confundir isto tudo. Então 30 B está correto, pode ser unido, sendo que estão dois vértices em B. 30, ver se há mais algum de 30. Não há mais nenhum 30. Pronto, temos aqui uma situação com muitos vértices, tem que se analisar com cuidado. Agora, a aresta seguinte é 40. 40, temos aqui um 40. Vamos ver se o B ou C não se pode usar, porque no BC não se pode usar porque ficavam três arestas no B e num circuito não há três arestas num vértice, então vamos ter que recusar. Vou colocar a vermelho. Temos aqui outro 40, que C ou D. C ou D, como ainda não estão unidos, vamos poder usar, então vamos colocar amarelo. Esta aresta é a quinta maior, vai ser usada, então vamos unir o C com o D. Aqui vai ser o C com o D, dá para inserir. A seguir, temos outro 40 aqui, que é o C com um H. O C com um H. Deixa eu ver se podemos unir o C com o H. O C com o H podemos unir, que ainda não fecha nenhum circuito. E o H não tem dois vértices, então vamos poder colocar o C com o H. Pronto, já está aqui. Agora, o C com o H. Temos que ter cuidado aqui, C com o H. Agora, próxima aresta, isto com cuidado para o circuito estar bem feito. Tem que se olhar com cuidado para o desenho, como é que sai de A a F, posso G, B, H, dar assim e fechar em A, que dá as arestas escolhidas até ao momento são arestas que estão neste circuito aqui, do vizinho mais próximo. Dá a entender que se vai originar uma solução parecida, pode ser parecida ou não, vamos ver. Então, 40, não há mais nenhum 40 para aqui para baixo, passamos ao 50. Então na primeira linha há o AE 50. O AE 50 pode ser usado, porque ainda não está unido
ou há nada, aí é 50. Falta-me aqui uma aresta para depois concluir. Vou já copiar. Porque tenho que ter 8 arestas. E eu já escolhi. Até o momento está amarelos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2 arestas. Então agora o AH ficavam 3 vértices no A, não pode ser usado. Vamos colocar aqui a vermelho. Depois há mais aqui um 50 em baixo, DH, também não pode ser usado porque o H ficava com 3 vértices. E não há mais nenhum 50. Passamos ao 60. O AD 60 não pode ser usado porque o A ficava com 3 vértices. 3 arestas no mesmo vértice, não é com 3 vértices, desculpem. Aqui o BE também não pode ser usado porque ficavam 3 arestas no B. O DG não pode ser usado porque fazia um circuito. O DG fazia um circuito que não incluía todos os vértices, também não pode ser usado o DG. E 60 o FG. FG também não pode ser usado, ou pode? O FG pode ser usado, que não faz circuito. Então vamos para aqui, o FG pode ser usado, que era o outro que iria ser usado. E então agora para computar o circuito só falta o ED. ED que vai ser depois no 80. Este 60, o H ficava com 3 vértices, não pode ser usado. Pronto, eu tinha que ir escrevendo todas as arestas por ordem crescente aqui para aplicar o algoritmo e escolher. É um processo que dá bastante, tem bastante escrita, na resolução tem que escrever todas as arestas como eu tenho selecionado aqui. Tenho feito aqui sem escrever as arestas para ser mais rápido. Agora, arestas com 70, a seguir ao 60, 70, tem esta que não vai ser usada porque o A ficava com 3 arestas. Esta não vai ser usada porque o B ficava com 3 arestas. Este 70 não vai ser usado porque o C ficava com 3 arestas. Esta aqui não vai ser usado DF porque o F ficava com 3 arestas. E não tem mais nenhum 70. Passamos para 80. Este não vai ser usado porque o A ficava com 3 arestas, nem este vai ser usado porque o A ficava com 3 arestas. Agora o DE vai ser usado e termina o circuito. E dá exatamente o mesmo circuito que deu o algoritmo do vizinho mais próximo, neste caso. Reparem que é o mesmo circuito, exatamente o mesmo circuito da Hamilton, o comprimento dele deu a mesma solução com 340 km. Os dois algoritmos dão a mesma solução neste caso, mas noutros casos não dão a mesma solução e não quer dizer que a solução que dá é boa, mas não pode não ser a melhor dentro das 5040 soluções. Fica este vídeo aqui só para mostrar como é que se aplica os algoritmos do vizinho mais próximo e da ordenação das arestas. O vizinho mais próximo, o resultado também depende do vértice onde se começa. Não vamos fazer de novo que massacra aqui muitas imagens e o vídeo torna-se muito confuso, mas podem experimentar. Se começarem num vértice ou começarem noutro vértice, o comprimento dos percursos é diferente. E quando há um caso de empate entre as arestas, a escolha é aleatória. Se escolho primeiro uma ou outra, também implica no resultado final e torna estes dois algoritmos são algoritmos bons para ultrapassar a dificuldade de analisar estes 5040 circuitos, mas não estão longe de ser uma
uma forma perfeita de encontrar a melhor solução. Não dá, os algoritmos não dão a melhor solução, ao contrário do que acontece com algoritmos parecidos como este nas árvores abrangentes mínimas, que é o algoritmo de Prim, que é parecido com o algoritmo do vizinho mais próximo, e o algoritmo de Kruskal, que é parecido com o algoritmo da ordenação das arestas, que no caso das árvores abrangentes mínimas dão as melhores soluções, aqui não dão. Pronto, fica este vídeo aqui para refletirem um bocadinho como é que se aplica estes algoritmos para encontrar circuitos bons, mas não conseguimos responder à pergunta aqui se é o melhor percurso. Para responder à pergunta, tínhamos que analisar os 5040 circuitos para constatar se este é o mais curto ou não, o que é uma tarefa muito complicada de fazer, por isso os algoritmos têm, apesar de não darem a solução perfeita, têm razão de existir. Espero que tenham gostado do vídeo, tudo de bom e até à próxima.